Você acredita que o Saitama, o homem que derrota qualquer inimigo com um único soco, é verdadeiramente invencível? E se eu te disser que no vasto e também aterrorizante universo da Fundação SCP existem entidades tão bizarras e poderosas que até mesmo o herói mais forte da ficção poderia ser derrotado? Se preparem que nesse vídeo o Saitama terá um desafio além da imaginação e que ele não aguentaria um minuto contra esses seres, de monstros indestrutíveis a deuses transcendentais. E esses SCPs não apenas rivalizam com o Saitama, mas eles têm o poder de derrotá-lo de formas que você nunca imaginou. O mundo está cheio de mistérios, alguns podem ser ignorados, outros não. A Fundação SCP existe para proteger a humanidade do inimaginável. Objetos, criaturas e fenômenos desafiam as leis da natureza. A Fundação SCP é proteger, conter e preservar, onde existem anomalias inofensivas como SCP-999 até os temíveis como SCP-096. A força incomparável do Saitama é algo que a Fundação não conseguiria comensurar, pelo menos não de imediato, e aqui com inúmeros testes, demonstrações e exemplos de força, a Fundação SCP poderia saber exatamente como funciona a força do Saitama e até mesmo, quem sabe, contê-lo. Temos exemplos como a Fundação SCP já conteve anomalias extremamente poderosas, até entidades de classe Apollo. Vale destacar que, embora o Saitama ele pareça invencível, ele é fundamentalmente humano, que quebrou seus limites. Ele ainda assim depende da sua força física, não possui resistência comprovada contra ataques metafísicos ou manipulações mentais de alto grau, não é imune à mudança de espaço e tempo ou manipulações conceituais e diversos outros tipos de poderes que não foram comprovados que o Saitama seria capaz de resistir. SCPs que podem desafiar o Saitama. SCP-682, difícil de matar. Esse SCP ele é uma criatura que se recusa a morrer. A sua capacidade de adaptar a qualquer ameaça o torna um oponente formidável até mesmo para o Saitama. Numa luta entre esses dois, a maior desvantagem seria o Saitama, pois justamente lutar contra o ser que se adapta a qualquer coisa que ele pudesse fazer. SCP-001, o guardião do portão. Esse SCP pode dobrar o próprio terceiro da realidade, anulando então força física de qualquer ser. Para ele, a força do Saitama seria algo tão inútil quanto tentar esmagar o próprio conceito de gravidade. SCP-343, o deus de todas as coisas. Se o Saitama ele é um homem que transcende os limites humanos, o SCP-343 transcende a existência. Ele poderia simplesmente desejar que o Saitama nunca tivesse nascido. Ou seja, se o Saitama quebrou seus limites, Deus pode colocar esses limites novamente para que ele nunca pudesse quebrar ele novamente. SCPs com manipulação de realidade, como SCP-3999 ou SCP-3812, poderiam transformar o Saitama em uma figura irrelevante dentro então das suas narrativas. Imagine então uma formiga tentando machucar um elefante. Seria exatamente isso, o Saitama tentando fazer algo contra esse tipo de SCPs que tem um tipo de poder enorme. SCPs como SCP-106, que arrastam suas vítimas para dimensões de bolso, poderiam também prender Saitama em um ciclo de sofrimento sem fim. Embora o Saitama ele seja muito fisicamente invencível, ele não está preparado para o desconhecido. A Fundação SCP ela é especialista em lidar com o impossível. A força física ela pode parecer intransponível, mas o mundo está cheio de forças que desafiam até mesmo para as leis da física, e contra a Fundação SCP, até os mais poderosos dos heróis pode também encontrar os seus limites. SCP-001, vários arquivos possíveis. Algumas interações do SCP-001, como o Deus da Porta ou Quando o Dia Chegar, são entidades onipotentes ou narrativas que poderiam apagar ou modificar a existência do Saitama sem esforço. Elas reescreveriam o próprio universo do Saitama, anulando então a sua força, entre aspas, infinita, antes que mesmo ele pudesse perceber. SCP-055, objeto desconhecido. Esse SCP não pode ser lembrado ou descrito. Saitama ele seria incapaz de sequer perceber ou atacar esse SCP. Ele poderia manipular a percepção do Saitama para anulá-lo ou se tornar um problema impossível de ser resolvido, já que ele não pode interagir com algo que ele não consegue compreender. SCP-682, réptil imortal. Como falamos aqui, ele é virtualmente indestrutível e se adapta a qualquer forma de ataque. Mesmo que Saitama ele use a sua força, esse SCP ele sobreviveria e eventualmente desenvolveria imunidade, prolongando também o combate. O SCP-682 evoluiria até atingir um nível de poderio que poderia rivalizar ou anular qualquer poderes do Saitama. SCP-076, Abel. Embora o SCP-076-2 não seja páreo para o Saitama fisicamente, ele retorna após
após a morte. Ele poderia engajar o Saitama em uma batalha infinita. Abel usaria sua regeneração infinita para desgastar o Saitama psicologicamente. SCP-3999. Eu estou em tudo e em nada. SCP-3999 manipula a realidade em níveis inimagináveis, podendo também alterar a existência de Saitama completamente. Ele aprisionaria o Saitama em uma narrativa infinita de sofrimento e confusão. SCP-343. Deus. Esse SCP literalmente é Deus, né? Com poderes ilimitados que ele supera qualquer força física. Ele poderia simplesmente apagar o Saitama ou redefinir as regras do universo para que a sua força não tenha efeito. SCP-3001. O vazio vermelho. Esse é um espaço de inexistência onde leis da física não se aplicam. Uma vez aprisionado lá, Saitama não teria como escapar. Saitama ele seria transportado para o vazio, onde lentamente deixaria de existir. SCP-106. O velho. Esse SCP pode arrastar suas vítimas para uma dimensão de bolso, onde o controla tudo. Mesmo que o Saitama ele seja fisicamente forte, ele não conseguiria escapar de uma dimensão onde o SCP-106 controla a realidade. SCP-2935. O silêncio após a morte. Esse SCP é uma anomalia que aniquila toda a vida e matéria, incluindo também seres imortais. Se o Saitama ele entrar numa área de efeito, ele simplesmente deixaria de existir. SCP-701. Tragédia do Rei. Esse SCP ele manipula mentalmente aqueles que assistem a sua peça, levando então ao massacre. Se o Saitama ele fosse afetado pela peça, ele seria mentalmente manipulado até o ponto de autodestruição. SCP-2845. O ser vídeo. Esse SCP opera em um nível conceitual que transcende qualquer força física e ele reestruturaria o Saitama em algo insignificante. SCP-1440. O homem com baralho de cartas. Esse SCP ele causa destruição massiva a tudo ao seu redor, incluindo também imortais. A presença do SCP-1440 levaria à aniquilação inevitável do Saitama. SCP-455. O navio. Esse SCP distorce a realidade ao seu redor. Saitama ele ficaria preso em um loop narrativo sem saída. SCP-239. Garota feiticeira. Esse SCP pode realizar qualquer coisa que imaginar. Pense em qualquer coisa, ela vai realizar. Ela simplesmente imaginaria o Saitama sendo então derrotado. SCP-2273. O soldado de outro lado do espelho. Esse SCP ele opera em uma dimensão invertida, onde conceitos como força infinita poderiam ser anulados. Saitama ele seria transportado para essa dimensão, onde as suas habilidades seriam reduzidas ou então anuladas. SCP-3125. O demônio das ideias. Esse SCP ele é um conceito hiperdimensional que devora civilizações inteiras ao destruir as suas ideias e pensamentos. Como o Saitama ele é em essência parte de uma narrativa, o SCP-3125 ele poderia consumir a ideia da sua força, tornando então impotente. SCP-3812. Aquele que supera a existência. Esse SCP ele transcende todas as narrativas, realidade e dimensões. Ele está em constante ascensão, indo além de qualquer conceito de existência. 3812 simplesmente opera uma escala tão superior que o Saitama seria irrelevante e incapaz de afetá-lo de qualquer forma. SCP-2399. O Deus Partido. Uma máquina colossal capaz de devastar planetas e sistemas estelares mesmo danificada. O SCP-2399 poderia bombardear o Saitama com ataques que superariam a capacidade de regeneração de qualquer organismo biológico. SCP-001. O Sol que muda tudo. Esse SCP ele transforma tudo ao seu alcance em energia pura, anulando então qualquer forma física. Saitama ele seria desintegrado ao entrar em contato com a sua influência. SCP-524. O coelho que come tudo. Esse SCP ele é um coelho aparentemente inofensivo, que pode então comer qualquer coisa, independentemente da sua durabilidade. Esse SCP literalmente comeria o Saitama, ignorando também a sua resistência e até mesmo a força. Saitama ele sobreviveria ao universo SCP? Sim, Saitama ele provavelmente sobreviveria ao universo SCP, mas com algumas condições e ressalvas. Saitama ele já demonstrou ser praticamente invulnerável a danos físicos, sobreviver a ambientes extremos e destruir inimigos com um único soco. Isso significa que ele poderia sobreviver facilmente a SCPs focados em força física ou destruição, como SCP-682, o réptil que não pode ser morto, derrotando ele repentinamente sem se cansar. Mesmo que o SCP-682 continue evoluindo, que como eu comentei no início, isso só aconteceria antes que o 682 se adaptasse completamente ao Saitama.
Caso contrário, 682 ele teria a capacidade de se adaptar ao nível que superaria ao Saitama em tudo. Ameaças metafísicas e meméticas. SCPs como SCP-3000, que possui as propriedades meméticas e afeta mentes humanas, ou SCP-055, o antimemético, que desafia a percepção humana, poderiam ser mais complicados. Contudo, a natureza do Saitama como personagem entre aspas paródia, com força quase entre aspas ilimitada, pode fazer com que ele ignore ou então resista até mesmo ameaças conceituais como SCP-3812, que transcende a própria narrativa. Apesar de eu duvidar também disso muito, que eu acredito que o SCP-3812 ainda assim venceria o Saitama facilmente. Como o Saitama enfrentaria esse universo? SCPs menos perigosos como o SCP-999, a geleia do bem, poderiam ser amigáveis para o Saitama. Ele provavelmente iria se divertir muito com essas anomalias. Contra SCPs menores como o SCP-173, a estátua, Saitama não teria dificuldade, já que a sua velocidade e força fariam um trabalho em segundos. SCPs que operam em um nível cósmico como o SCP-001, proposta do anjo que queima, poderiam representar um desafio teórico para o Saitama. O maior problema para o Saitama no universo da SCP seria então o tédio. Ele rapidamente derrotaria ou neutralizaria muitas anomalias, perdendo então o interesse. A Fundação SCP poderia conter ou usar o Saitama? A Fundação ela teria dificuldade em conter o Saitama. Ele provavelmente não seria hostil, mas se quisesse escapar, nenhuma força convencional ou anômala iria ser capaz de ser eficaz. Tentar capturá-lo seria uma tentativa de conter o SCP-682 com seus movimentos mais perigosos, mas multiplicados muitas vezes. Se a Fundação conseguisse convencê-lo de cooperar, ele seria uma ferramenta muito poderosa para conter os SCPs. Imagine então um SCP enfrentando um Saitama, ou então protegendo instalações contra eventos de brecha. Quanto tempo Saitama ele iria sobreviver? Ele poderia sobreviver indefinitivamente, já que não envelhece de forma convencional e sua resistência parece ilimitada. No entanto, a monotonia do universo SCP, onde muitas anomalias poderiam não representar um desafio físico, poderia fazê-lo abandonar o lugar ou simplesmente parar de agir. Saitama ele sobreviveria ao universo SCP, mas não com desafios únicos. Ele derrotaria facilmente ameaças físicas, claro, não tão físicas assim, né? Tipo entidade, claro que não, e muitas anomalias de baixo nível, mas poderia ser testado por entidades que desafiam a lógica ou operam fora da realidade física. No final, o maior inimigo do Saitama seria o tédio, pois ele rapidamente esgotaria os desafios mais interessantes que a Fundação pode oferecer. O potencial do Saitama como aliado seria imenso, mas convencer alguém tão entediado a ajudar continuamente seria então um verdadeiro desafio para a Fundação. E se realmente o Saitama ele entrasse no universo SCP, será que ele realmente enfrentaria criaturas como o Rei Escarlate ou mesmo sobreviveria a anomalias mais perigosas? As possibilidades são infinitas e só arranhamos a superfície desse encontro incrível. Mas agora eu quero saber de vocês qual SCP você acha que seria o maior desafio para o Saitama. Deixe as suas teorias e também opiniões nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, essa ideia de vídeo aqui, quer mais conteúdo como esse aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma batalha épica ou teoria insana como essa aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.